Olá, queridos ouvintes, estamos aqui no AltaCast Podcast, o podcast que fala de saúde integrativa de forma descomplicada e descontraída. E eu sou Larissa Mello, apresentadora deste podcast e sócia proprietária aí do Alta Performance Personal. Estou aqui com Elber Mello, especialista em treinamento físico personalizado. Fala, galera! Também sócio aí do Alta Performance Personal. Vamos lá! E a nossa convidada especial de hoje... Demais, olá, essa é olá. demais, Mari, psicóloga. Além disso, uma amiga bem próxima nossa. Amigos queridos, Isso muito feliz de estar aqui hoje. Seja muito bem-vinda, Obrigada. Mari. Mariana Pereira, psicóloga de Macaé. Já fica aí a referência. Estamos aqui com a Mari, a psicóloga Mariana Pereira, gente, por favor. Isso aí, muito bom, muito bom. Isso aí. E hoje, Mari, no nosso episódio, a gente está fazendo aí uma sequência, né, de vários episódios esse mês. Vão ser 4 episódios no mês de setembro, onde o nosso objetivo é trazer essa temática tão importante que é trabalhada esse mês, que é a questão da prevenção ao suicídio. E a Mari está aqui no nosso segundo episódio desse mês, né, e a gente vai estar falando então sobre uma parte desse tema, né, que é tão importante quanto, que é de que maneira a educação socioemocional ajuda na prevenção ao suicídio. Vamos falar, né, muito sobre essa questão da educação emocional e a importância realmente de se ensinar as competências socioemocionais às crianças e adolescentes. Essa é a área que a Mari, né, atua muito bem, por sinal. E aí a gente convidou ela, então, para trazer esse tema aqui no nosso podcast. É verdade, correto? É verdade. Mas antes da gente dar a voz para ela, gostaria que Elber contasse uma história pra gente. A história é com ele, é a hora da sabe? história, entendeu? Olha, se eu contar do início, nossa, vai ser muito longa essa história. A história, Mari, é assim, é pra entender por que a Mari está aqui nesse episódio. Pra chegar nessa mesa aqui, tem que ter uma história por trás, entendeu? Importante. Tem que ter uma história por trás, tem que ter um contexto, entendeu, Mari? E, de fato, a Mari é uma amiga de longa data, mas eu vou falar dos últimos anos, que é algo que realmente aí traz mais sentido ao que nós estamos vivendo aqui agora. A Mari, além de amiga, sempre é uma apoiadora da nossa causa, Alta Performance. E desde quando inauguramos o Alta, ela é a pessoa que engajou sempre nas suas postagens. É verdade. Empenhada. Toda postagem ela curtia ou comentava. Era certo. Eu falei assim, gente, a Mari dá o engajamento nosso lá em cima. Muito e bom. Foi 1 ano engajando com o Alta. Aí eu falei assim, Mari, que dia que você vai vir treinar? Pelo amor de Deus, engajamento tá lá em cima, mas e o treino? Enfim, aí a gente conversou bastante. Temos outra amiga em comum também, que é a Chay. E as duas vieram juntas para treinar conosco no Alta. E desde então, além de apoiadora, tem vivido realmente o Alta Performance dia após dia. Poxa, no começo foi um desafio conseguir encaixar uma rotina de treino, né, Mari? Sim. Mas nossa. agora tá nos dando orgulho aí de treinar praticamente todos os dias. Ela vem nos treinos. Disciplina, autocuidado. Traz a filhota. E a gente não deixa de ir, não. E realmente, assim, né, a minha experiência com a atividade física e me manter com uma prática de atividades aconteceu depois do Alta Performance. Olha que legal, que muito interessante. bom. Isso é muito bacana, porque de fato ela teve desafios iniciais, como muitos iniciam a prática e se encontram numa rotina que rouba certa prioridade. Você fala, poxa, vou, não dá, deu. E agora, cara, parece que o negócio encaixou. Engrenou. Agora virou exemplo. Eu sinto falta, gente. Eu penso assim, nossa, hoje preciso treinar. Nada como um treino para finalizar meu dia. Então, assim, realmente mudou. Poxa, realmente. Então, além de amiga, uma excelente profissional, mas também vive o Alta e está conosco aqui hoje. Muito bom. Depois de várias tentativas de agenda para esse podcast acontecer, e ele veio no melhor momento. Aqui, com certeza. Olha isso. Com certeza. Bacana. Muito bom. Então é isso, Mari. Vamos iniciar aqui o nosso tema principal. E aí, já para a gente entrar, eu gostaria de te perguntar o que é, de fato, então, educação socioemocional? Bom, vamos lá. As competências socioemocionais, elas dizem respeito a um padrão no modo de sentir, pensar, se comportar. E na forma como a gente lida com os desafios da nossa vida. Então, se a gente parar para pensar, né, são importantíssimas. E
fala-se muito sobre aprendizagem cognitiva, mas a gente precisa pensar muito nas habilidades socioemocionais, no modo como a gente lida com as pessoas. Porque as emoções, elas afetam diretamente o nosso comportamento. E aí, quando a gente fala de prevenção ao suicídio, a gente precisa pensar em estratégias positivas como alternativa ao suicídio. Precisa entender que o suicídio ele não é uma opção, ele é a falta de opção. Olha. Porque as pessoas, né, acabam pensando assim, optou por comportamentos autodestrutivos, optou por uma tentativa de suicídio, mas isso não é uma opção. Então é importante a gente frisar que o suicídio diz respeito a uma ausência de opção, quando a pessoa não enxerga mais outras formas de lidar com o sofrimento. Sim. E aí, o slogan da campanha Setembro Amarelo é: se precisar, peça ajuda. Se eu não consigo identificar que eu estou precisando de ajuda, como eu vou pedir? Né? Nossa, isso é verdade. Não é? E eu preciso que as outras pessoas também estejam sensíveis a isso. Sim. Então, vamos lá. Uma criança, quando ela cai, a gente ouve muito a seguinte fala: levanta, não foi nada não. Já vai passar, não chora, não precisa. Então é um silenciamento da dor. Se existe uma prática de silenciar a dor física, imagina a dor emocional. É verdade. Então a gente precisa levar essas questões em consideração. Quando eu falo de aprendizagem, é porque realmente a gente precisa aprender a enxergar a dor, a enxergar as emoções, o modo como elas afetam o nosso comportamento e validá-las. Então, se eu silencio a dor dessa criança, essa criança vai aprendendo que assim, não posso chorar, não, nem foi nada. E aí vai crescendo, e quando se depara com uma situação de sofrimento psíquico, não foi nada, não é nada. E aí vai silenciando, sem criar estratégias positivas para lidar com aquele sofrimento. Então, existe o silenciamento da dor física nesse sentido, mas também da dor psíquica. Às vezes as pessoas pedem ajuda, mas é muito comum outras pessoas rebaterem: não, imagina, isso vai passar. Nossa, mas poxa, você tem tanta coisa, olha a sua vida. Fulano tem mais dificuldade que você, passa por mais problemas do que você, e mesmo assim tá conseguindo. Você precisa conseguir, você precisa ser forte. Imagina, gente, quando uma pessoa pede ajuda e se depara com esse tipo de fala, né? Ela se vê sem opção. Então a gente precisa estimular o manejo das emoções, a identificação das emoções, a validação das emoções e dessa dor, para que seja possível então encontrar estratégias positivas. Porque, de novo, a gente precisa entender que o suicídio é a ausência de possibilidade. Não tem mais outra forma de lidar com aquele sofrimento. Então, o suicídio aparece como essa via. Pois é. Então, a gente precisa muito validar mesmo as emoções. Mari, interessante que você falou que sobre inibir a dor, né? De você realmente não ter a opção de sentir aquela dor. Nós tivemos um outro episódio com uma médica da dor, que era realmente voltada para essa análise mais dor física, de fato. Ela fala que a dor realmente é uma experiência pessoal. Ela trouxe diversos estudos falando sobre realmente a experiência da dor, que tem hoje centros de estudos para estudar a dor de fato, né? O que é a dor? É uma pergunta que se responde diretamente com uma experiência pessoal. Ela até trouxe um exemplo, né? A pessoa está tendo um dia ruim, tudo dando errado, a pessoa tropeça, bate o dedão assim, a experiência dela é altíssima, sabe? Ela sente muita dor, porque ela está vivendo uma condição emocional ruim, vamos dizer, experiências ruins naquele dia, bateu o carro, enfim. Então ela tropeça, nossa, doeu muito aquela dor, doeu muito mesmo. E um outro dia a pessoa deu tudo certo e bateu o dedo, a pessoa, doeu, mas não doeu tanto quanto o outro dia. E trazendo realmente essa abordagem sua sobre realmente silenciar a dor, ela fala que a experiência da dor é formada desde a infância. Então, por exemplo, o que você falou agora, não doeu nada, tá? A pessoa não possa sentir dor. Tem outros que falam, outros pais que falam assim: não, meu filho, vem cá, calma aí, dá um beijinho, tal. Já joga a experiência de dor lá pra cima. Às vezes... Larissa. E às vezes, de fato, foi algo simples, que você poderia acalmar a criança ali, e você coloca a criança ainda mais nervosa pelo fato. Como acertar, Mari? Aquele meio termo, sabe? Porque pode ser que você tem que acalmar a criança, e você, não, meu filho, vem cá, vou te dar um aconchego.
Mas tem aqueles que não pode sentir nada também, tem aqueles que jogam lá pra cima, experiência, nossa, meu Deus, a criança, entre aspas, né? É algo muito extremo, sabe? Não aprende, E isso né? vai modelando a experiência de dor daquela criança. Eu digo no âmbito físico, dizendo, né? Mas isso está totalmente conectado com o âmbito emocional. Perfeito, perfeito. Não, a questão que ele trouxe é que assim, né? Eu acho muito bonitinho o Davi que tá, né, nessa fase ali, aprendendo as coisas, aprendendo a falar e tal. Aí agora ele já sabe, né, se caiu tem um dodói e ele vai ganhar um beijinho. Então, aquela coisa da dependência que ele cria da mãe, né? Tipo assim, mãe, dói. Mamãe dá um beijinho, mamãe dá um beijinho. O reforço, né, do comportamento, entendi. Mas como acertar, Mari? Olha, a sugestão é a seguinte, a gente vai validar a emoção e manejar o comportamento, né? A criança caiu, então a gente vai observar se chorou e perguntar, doeu, machucou, tá tudo bem, precisa de ajuda? E se a criança chorou, né? Eu entendo, dói, né? Dói mesmo quando a gente cai, eu também sinto, quando eu caio eu também sinto dor. Então é se aproximar daquela criança nesse sentido, né? Você vai criando vínculo e para que ela entenda que dói, você entendeu que dói, você tá entendendo, tá validando e pronto. E perguntar se precisa de ajuda. Legal. Entendi. Sabe? Não é gritar desesperado, não. Né? Não. Ai, meu Deus do céu! Olha só, caiu! Olha, bateu com a cabeça no chão. Geralmente é assim. Você tá me entregando aí. Mas é difícil, né, Larissa? Nossa, eu levo cada susto, é minha muito filha. difícil. Ai, amor, bateu a cabeça. Falei, calma, minha filha, calma. Não, mas quando a cabeça, eu não sei o que é isso, que a cabeça e o joelho vai assim de primeira e é um pancadão. Eu falei, meu Deus, eu tenho que trabalhar primeiro as minhas emoções. Sim, com certeza. Mas exatamente, diante desse choro, né, validar. Eu entendo que tá doendo, dói mesmo. É isso aí, pode chorar, você quer beber uma água. E a gente vai entendendo, né, aquela criança, se ela vai se acalmando. Normalmente a criança se acalma. Sim. Normalmente. É o muito beijinho incrível. acalma. Acalma, Então, isso, é eu um vou carinho. associar o beijinho com um cuidado. outra coisa ali. Tentar Mas entender. Ela quer dar um beijinho no dodói. Deixa eu dar um beijinho no dodói, né, Larissa? Mas, assim, depois cresce e não quer mais isso, então mas, tem que aproveitar. Mas é importante validar. Entendo que dói, pode chorar. Legal. E normalmente a criança se acalma. São raras as vezes em que a dor realmente é muito grande. Acontece, né? Mas ia deixar chorar. É porque esbarra com a dificuldade do adulto de lidar com a dor, com a frustração. Então esse adulto que fala pra parar de chorar, pra dizer que não é nada, normalmente é um adulto que também teve a sua dor silenciada. Então a gente precisa levar isso em consideração também. É um adulto que aprendeu dessa forma. Mas por isso que a gente tá aqui pra falar que pode ser diferente. Isso isso aí. Entendi. Muito bom. Manejo da dor. Muito bom. Maria, a sua área de atuação hoje é muito mais focada, né, no atendimento com crianças e adolescentes, né? E assim, a terapia, ela é para todo mundo? Porque eu imagino, né, a sua resposta, mas é legal a gente falar disso aqui, porque é exatamente essa coisa, né? Você trouxe um exemplo bem legal para esse momento, que às vezes o adulto, ele não teve acesso àquilo, né? Ele chega hoje numa fase adulta, mas ele não teve acesso àquilo quando criança, em outras fases da vida. E a gente tem que trazer realmente, né, essa importância da gente olhar para as nossas crianças hoje, ter todo esse cuidado. E a terapia é um desses cuidados, né? Com certeza. Bom, vamos lá. A via pela qual as pessoas chegam à terapia as vias são muito diversas. Normalmente tem um encaminhamento médico, a busca por conta de algum transtorno, algum diagnóstico, e as pessoas chegam e aí existe uma necessidade. Outras pessoas por autoconhecimento, outras pessoas porque identificam uma dificuldade, não tem a ver com nenhum transtorno, mas tem a ver com uma dificuldade. E aí eu trabalho atualmente com a terapia cognitivo-comportamental, é a abordagem que eu trabalho. Sim. E aí o nosso objetivo é fazer com que aquele paciente crie estratégias para lidar com as questões da vida. Então, é promover a autonomia. Algumas pessoas conseguem fazer isso, né? Sem, às vezes, uma terapia, né? Sem precisar de uma intervenção. Sim. E aí, né, eu poderia dizer que não, nem todo mundo precisa.
Mas, assim, tem uma coisa que é super interessante no processo terapêutico, né, no processo, naquele espaço terapêutico, que é uma escuta diferenciada. Quando alguém conta alguma coisa e conta de novo, se percebe de outra maneira. Então, eu acredito muito na terapia como uma expansão de possibilidades. Muito, muito. É um ambiente em que você experimenta uma relação diferente da relação de um amigo, de contar para um familiar. E principalmente, não é só sobre a fala, mas sobre aprender maneiras de lidar. Então, a gente trabalha com a psicoeducação, que é através de técnicas que o paciente, durante o processo terapêutico, vai aprendendo, vai colocando em prática, ajustando as dificuldades, até que se sinta autônomo para gerenciar as suas questões. Então, tem gente que gerencia muito bem, né? Mas tem gente que não, e aí precisa mais da terapia. Eu acho que é uma questão de necessidade. Acho que nem todo mundo precisa. Mas acho que é interessante quem tiver, pelo menos curiosidade, né? Não uma necessidade, mas uma curiosidade de entender melhor o seu próprio funcionamento. Acho isso super interessante. Normalmente, as pessoas, né, que não precisam é porque elas já entendem muito sobre o modo como as emoções interferem no comportamento, os pensamentos. Então, normalmente, essas pessoas elas já têm aí uma noção muito boa sobre si. Entende? Legal, Mari. Isso está falando em relação a precisar ou não precisar. É uma percepção muito pessoal. Por que eu falo isso? Hoje eu acredito que eu tenho um certo controle das minhas emoções. Viveria sem terapia, mas eu vivo melhor com a terapia. Muito legal isso. E é isso aí. E é isso aí. Eu conseguiria viver a vida sem terapia, sabe? Mas é o meu momento de conseguir falar sem nenhum tipo de viés, na escuta, poder falar e me escutar também. Então eu acho que essa é a minha percepção pessoal. Aqueles que muitas vezes já se acham autossuficientes. Beleza, cara, tu vai viver sua vida e talvez vai ser bem sucedido em muitas áreas, sabe? Mas pode viver mais leve. E exatamente, exatamente. Então não é da ordem da necessidade, mas você percebe um benefício. Um benefício. Além de uma questão realmente psicológica, patológica, às vezes você pode viver melhor o que você está vivendo agora, né? Com certeza. Eu acho que pelo nosso estilo de vida, né, assim, a gente está sempre preocupado com a questão de bons hábitos, boas escolhas e tudo mais. Então, eu falo que no outro episódio eu até citei isso. A gente começou a terapia não por um problema específico, né? Tipo, você falou, né? Tem várias maneiras da pessoa, em vários momentos ela pode procurar ali a terapia. No nosso caso, no meu caso falando, né? Não tinha assim um problema específico, tô passando por isso e tal, vou procurar psicólogo. Não. Mas eu acho que faz parte dessa questão dos bons hábitos, é mais uma boa escolha que a gente traz para nossa vida, né? E tem os momentos também. Eu já tive momentos de estar bem mais tranquila e pensar assim, nem preciso e tal, mas beleza, começo. Já tive momentos de sair fora, parar. Sim, isso é muito comum. Eu falo que eu sou aquele exemplo que, tipo, começa a mexer ali numa áreazinha, numa gaveta mais escondida. Peraí, deixa eu sair fora, já tive esses momentos também. Mas é a realidade, né, Mari? Sim, acho importante isso. Às vezes é muito comum, a pessoa dá um tempinho, depois retorna, vamos com calma, a Camila e a Mari, entendeu? Tudo bem. Validar o seu comportamento. Tudo bem, isso aconteceu, o importante é que eu estou sempre retornando. Entendo que doeu, tudo que machucou, pode chorar, calma, tenha seu tempo. Porque eu tive um momento desse bem recente, assim, né? Eu tava muita coisa acontecendo na vida, não sei o que e tal. Falei, cara, peraí, não tô conseguindo organizar os pensamentos sozinha, preciso de uma ajuda. Aí voltei, procurei uma nova psicóloga, retomei a terapia de novo. Mas é isso, eu vejo que são momentos. Aí ele até falou, não, eu sei direitinho quando ela tá fazendo terapia. Musa! Vou trazer... Muito bom! Tá vendo? Vou trazer uma... Falo ou não falo? Ai, gente... trazer exemplo, amor. Tem que trazer aqui uma conta. Tá liberado. Quando a pessoa tá fazendo de fato... Você sente que ela tá realmente uma pessoa mais reflexiva. Um exemplo. Existe algo que eu sei que irrita a Larissa. Barulho contínuo. Barulho contínuo estressa ela.
beleza, cada um tem suas... Barulho repetitivo. Barulho repetitivo, exatamente. E teve um dia à noite que, tipo assim, o Davi tava chorando muito. Chorando. Meu Deus. Ele tava super... Isso eu sei que irrita ela, não o Davi, mas o barulho do choro da criança. E eu cheguei lá na cozinha, aí eu falei, e ela tava assim, bem nervosa, né? Eu falei, minha filha, não tem como, como que eu falei? Ficar nervosa não vai resolver o problema, ele vai continuar chorando. Assim, ela falou pra mim assim, mas isso me irrita. Eu falei assim, tá bom, eu te entendo. Mas aquela tipo assim, beleza, eu sei que não adianta o que fazer isso, não vai fazer ele chorar diretamente falando, mas isso me irrita. Tipo assim, ela falou do sentimento dela. Isso. Então não é a causa não é a causa do choro. Ela botou pra fora um sentimento que ela tava sentindo. Isso. Então a gente sai do âmbito do barulho e entende o sentimento naquele momento. Perfeito. Aí eu falei assim, tá bom. Não tem mais o que falar, beleza, eu te entendo. Esse barulho te irrita. É uma coisa que eu vou tentar abordar, sabe, na minha terapia, porque de fato essa questão do barulho já é algo que me incomoda há muito tempo, qualquer tipo de barulho. Mas eu tendo um filho que chora, né? Imagina, você ficar ali com aquele barulho e não é o choro em si, é algo dentro de mim que me incomoda, me dá uma certa angústia. Sabe? E poderia ser qualquer outro barulho. Poderia ser alguém assim, ó. Isso aqui, sabe, constante, realmente vai me dando uma angústia. Esse exemplo é importante porque, assim, né, são 3 aspectos que eu acho interessante pra gente também ajudar, né? A pessoa que tá vendo, eu preciso, não preciso. Bom, intensidade, frequência e prejuízo na rotina. Então esse exemplo é ótimo, porque qual é a intensidade da irritação diante de um barulho contínuo? Qual é a frequência com que eu me irrito e fico angustiada? E quais são os prejuízos? Então, eu não consigo fazer determinada coisa. Isso dificulta, por exemplo, a ter mais paciência com o meu filho, percebe? Então, são fatores importantíssimos para a gente avaliar justamente essa necessidade ou os benefícios que eu posso ter com a terapia. Que está relacionado ao bem-estar. Eu identifico que eu tenho uma questão, eu não estou conseguindo resolver. Não é um problemão, né? Não é uma coisa que me traga grandes prejuízos, mas eu percebo que com a terapia eu vou me beneficiar e, obviamente, vou ter uma relação melhor, enfim, vou me sentir melhor diante disso, vou encontrar estratégias para lidar com isso, então é muito por aí, intensidade, frequência e os prejuízos. Legal. Eu gosto sempre de falar, e é bom que as pessoas já tenham uma ideia, né, de tá piorando, tá melhorando, ou tá estável, mas tá me incomodando. Tá vendo? Olha, é importante a gente trazer esses exemplos, porque assim como eu, tem outras mães que podem se irritar com a questão do choro. Não é que a gente não ama nossos filhos, né? Eu só não gosto do barulho repetitivo. É uma questão de outra ordem. Aprender, entender e lidar com isso. Então por fim, assim, nem todo mundo precisa, mas todo mundo pode se beneficiar. Muito bom. Boa. É isso aí, Mari. Você falou um pouquinho sobre a questão de emoção e comportamento. Traz pra gente essa relação, né, entre a emoção e o comportamento. Acho que tem um exemplo legal que a gente pode falar aqui, por exemplo, pra ficar mais claro. Vamos lá, combinei de tomar um café da tarde com uma amiga num lugar legal e aí cheguei, mas ela tá atrasada. E aí eu começo a pensar o seguinte, não acredito que ela se atrasou. Então vamos lá, pensamento, não acredito que ela se atrasou, que falta de respeito. Nossa, ela sempre se atrasa, ela sempre faz isso, ela não considera o meu tempo. Imagina a emoção que estará associada a esse comportamento. Raiva, irritação. E aí, obviamente, isso vai ter uma repercussão no meu comportamento. Sim. Eu posso mandar uma mensagem mal educada. Eu posso ficar de cara fechada. Eu posso brigar com ela quando ela chegar. Ou eu posso sair, inclusive, do lugar que a gente combinou. Outro tipo de pensamento é um pensamento mais da ordem da catástrofe. Meu Deus, ela se acidentou, o que aconteceu que ela não me atende? E o atraso nem... E eu tô falando da catástrofe, assim, porque nem foi um atraso tão grande, né? 15 minutinhos. Meu Deus, o que aconteceu? Ela não me atende, deve ter tido um acidente, não sei o que. Bom, isso vai ter vai afetar minhas emoções de uma maneira diferente. Então não é mais raiva, irritação. Agora eu tô extremamente preocupada, eu tô ansiosa, e aí o meu comportamento vai ser diferente. Provavelmente eu não vou conseguir ficar ali sentada, parada, vou ficar de um lado pro outro.
E, enfim, de repente eu nem consigo me manter ali. O outro tipo de pensamento é um pensamento já usando as coisas que eu sei a meu favor. Eu sei que a minha amiga se atrasa. Isso não é uma novidade. Não é a primeira vez que a gente combina e ela se atrasa. Eu vou estar emocionalmente estável e o meu comportamento vai se manter equilibrado. Então, assim, os nossos pensamentos afetam diretamente as nossas emoções e afetam o modo como a gente se comporta. Isso, pra mim, é o princípio de tudo. Quando a gente começa a entender isso, realmente, a gente consegue resolver muito melhor as coisas. Eu acho que tira até um certo peso, né? Diante das situações que a gente passa na vida, quando você, de fato, entende essa relação. Muito bacana. De fato, não é maximizar a situação, né? Olhar como ela é. Sim, fato, com certeza. Tentar com certeza. Realmente ser o mais neutro e racional, tipo assim, isso é isso, não mais e não menos também, né? Exatamente. Não dá pra acreditar em tudo que a gente pensa, né? Alguns pensamentos são distorcidos mesmo e a gente precisa aprender a fazer esse filtro. E essa questão do pensamento, ela tem uma relação com o quê, Mari? Por que eu tô perguntando isso? Porque tem pessoas que elas são mais positivas diante das situações, tem pessoas que são mais negativas, né? E o pensamento, ele vem daí, né? Se é uma pessoa que ela enxerga tudo de forma mais negativa, os pensamentos vão ser sempre esse, né? Ai, meu Deus, não sei o quê. Sim, perfeito. Tal. Eu costumo dizer que os pensamentos, eles são a ponta do iceberg. Eles apontam para as crenças intermediárias e crenças centrais. Isso tá ligado ao modo como a gente enxerga a nossa vida, definitivamente. Então, se eu tenho uma crença de desvalor, por exemplo, meus pensamentos estarão muito associados a isso, de que eu não sou bom o suficiente, de que eu não consigo fazer as coisas, de que eu não sou valorizado, de que as pessoas não me valorizam. Percebe? Então tem muito a ver com essas questões. Os pensamentos são a ponta do iceberg, que apontam para as crenças. E como que a gente pode mexer nessas crenças? Na terapia. É isso aí. E isso é algo individual. Sim, com certeza, algo individual. E é claro que assim, é multifatorial. Eu vejo a vida de uma maneira com base na minha história, sabe? Nas minhas experiências, nas coisas que eu tenho acesso, mas é sempre possível modificar. Legal. Então, acho que essa é a boa notícia. Legal, Mari. Sem dúvida. É possível modificar. Muito bacana. Muito bom. E por que é fundamental, né, a questão da educação socioemocional para o desenvolvimento das crianças e dos adolescentes? Eu tô aqui com a minha pista visual, eu faço isso inclusive no consultório, quem tá no vídeo até consegue ver. Gente, eu amo essas coisinhas assim, eu inclusive trabalho isso com meus pacientes, né, isso de ter os lembretes, as pistas visuais. Muito bom. E aí isso aqui é super importante porque, por exemplo, inclusive em relação à família, né, pra gente trabalhar os pontos fortes e os pontos fracos. Nossa, meu filho é muito insistente, insiste e tudo quer sempre. É uma dificuldade lidar com essa criança, com esse adolescente. Mas, gente, pensa bem, aqui a gente, enquanto adulto, a gente tem que insistir muito nas coisas, para as coisas darem certo, né? Tem que se manter insistindo em algo. Verdade. E aí, às vezes, normalmente o problema não está em insistir, está na dificuldade em lidar com a frustração. Então, quando eu trabalho a educação socioemocional, eu trabalho com o manejo das emoções com as crianças e adolescentes. É o seguinte, primeiro manejo é identificar e gerenciá-las. Nomear as emoções, trabalhar tudo isso. E com a família, ajudá-los a entender essa dinâmica, de que maneira eles podem ajudar, quais são os pontos fortes, quais são os pontos fracos. Atualmente eu estou fazendo uma série de vídeos no Instagram que fala sobre 2 competências, né, que é abertura ao novo e autogestão. Então, assim, tem gente que tem uma capacidade criativa muito grande, tem sempre ótimas ideias, mas não consegue colocar em prática. E aí fala-se muito que, você precisa colocar o pé no chão, tua cabeça tá na nuvem. Não, é um ponto forte daquela pessoa, as boas ideias. Eu não vou mexer nisso. Eu vou trabalhar com a dificuldade. Eu vou continuar estimulando o ponto forte e vou também desenvolver melhor os pontos fracos. A questão está na autogestão, no foco. Essa pessoa tem dificuldade com foco, tem dificuldade com persistência, tem dificuldade de tornar as ideias metas possíveis, viáveis, reais. Então, o que me fascina nesse trabalho de educação socioemocional é
manter como ponto forte aquelas características que são fortes. Eu não vou desvalorizá-las, pelo contrário, vou estimular. Mas eu vou também identificar qual é a dificuldade e trabalhar dentro disso para que aquela pessoa que tem ótimas ideias consiga entender o que é possível colocar em prática, consiga realizar. É muito bom conseguir realizar, Sim. né? É incrível, quando a gente não consegue, é frustrante e tudo mais. E aí entram os pensamentos disfuncionais, que são pensamentos descolados dessa realidade. Eu não consigo realizar nada que eu faça sou capaz. Não sou capaz, mas não é uma questão de capacidade, é uma questão de uma dificuldade numa competência que precisa ser melhor desenvolvida. É só isso, percebe? É Mari, só isso. É isso. tão interessante. Por Muito, quê? né? Muito, porque hoje nós lideramos uma equipe, né? E tem diversos comportamentos nessa equipe. Vou trazer 2 exemplos aqui de pessoas bem extremas. Eu tenho uma treinadora que ela é extremamente criativa e ela lida muito bem com o improvável. Ela cria, ela desenvolve, ela pega o improviso e faz algo extraordinário. Você pede para ela fazer algo de forma realmente cronológica e metódica, ela tem dificuldade. Eu tenho outro treinador que é totalmente contrário. É o cara que, tipo assim, ele vai seguir passo a passo. E se alguma coisa fugir daquilo que foi programado, ele perde o controle. Então, eu vejo isso, sabe? Que existem extremos, existem pontos fortes e fracos. E como que a gente trabalhar com isso? De fato, essa pessoa que é muito criativa, você não pode, não, beleza, você é criativo, mas tem que seguir a risco o negócio aqui. Você vai matar a criatividade dela. Pois é. E assim como o contrário, esse cara que segue realmente a risco que é proposto, beleza, você segue muito a risco, mas se as coisas fugirem do controle, você tem que dar um jeito de resolver. Esse cara não vai travar de fato. Então, a gente tenta de uma certa maneira criar um processo. Eu tenho até uma frase, né, que é o seguinte: um dos nossos valores da empresa, né, é inovação. E como que esse valor pode se tornar um comportamento? Para a empresa diretamente falando, nós precisamos criar processos que são adaptáveis, mesmo que com variáveis, dentro de um processo que seja... me fiz de outra palavra. Adaptáveis, mesmo com variáveis, me fugiu, gente. Depois eu vou lembrar e boto para vocês a frase. Mas é o seguinte, o processo já tem que prever que nem tudo vai dar como esperado. E se tudo der como esperado, beleza, o resultado vai ser aquilo que você já esperava inicialmente. Mas se houver variável, você tem que, entre aspas, dizer o que tem que ser feito. Então, essa pessoa que é criativa, com a variável, ela vai se adaptar muito bem. Essa pessoa que não é tão criativa, que é metódica, quando as coisas variarem, vamos dizer assim, né, vai haver um processo de adaptação para aquilo. Ele vai saber o que fazer quando as coisas fugirem do controle. Então, liderar a equipe é muito isso também, né? Entender que mesmo que essa pessoa tenha um ponto forte, como que eu posso utilizar para minimizar o ponto fraco dela? Exatamente. É isso aí. Eu não vou tornar um ponto forte um problema. Não é um problema. Não é. Não pode ser. É um ponto forte. Precisa ser estimulado, precisa ser valorizado. Agora, eu preciso identificar isso aí. De que maneira eu consigo usar isso a favor. É usar o que a gente conhece a nosso respeito, a nosso favor. Me lembrei. Processos viáveis e adaptáveis mesmo com variáveis. Muito bom. Muito bom. Tem que ser viável para começar. O processo tem que ser viável. Criar algo que não tem como ter a viabilidade não existe. Mas com adaptações, mesmo com variáveis. Essa é a proposta. Muito bom. Muito bom. E quais são os benefícios, Mari, da gente ensinar essas competências socioemocionais para a criança desde cedo? Por que começar, então, a gente falar disso com a criança desde cedo? Justamente para que ela consiga entender quais são, né, os pontos fortes, quais são os pontos fracos. E aí a gente vai estimulando, porque uma vez que a família principalmente, né, identifica a família, a escola tem um papel muito importante também nesse sentido, identifica alguma dificuldade, então é possível estimular, buscar um profissional, e principalmente entender quais são as suas emoções, de que maneira isso afeta o comportamento, conseguir olhar para o outro, identificar também no outro ali o que está se passando, estimular a empatia, o respeito. Então é super importante isso, né? Quando a gente consegue manejar nossas emoções, gente, isso faz
uma baita de uma diferença, né? Então, quando a gente também consegue entender o que fazer para alcançar um objetivo, isso é muito bom e a gente consegue realizar algo, isso é, assim, é sensacional. E como que os pais, né, e a escola, os educadores, podem usar dessas estratégias de forma realmente buscar desenvolver essas crianças? Hoje as escolas já estão muito mais preocupadas, né, com essa questão do emocional. Vejo isso pela escola das crianças, eu vejo que já abordam vários assuntos e tudo mais. Mas como é que os pais e os educadores podem trazer essas estratégias para o desenvolvimento realmente das crianças? Essa pergunta é tão boa antes de você responder, Mari, que eu estou tentando imaginar o cenário escolar. Porque na nossa época tem muito tempo isso, né? Mas hoje eu vejo a Sofia dentro de uma escola com diversas outras crianças, cada um com uma criação, com uma capacidade emocional diferente da outra, professores ministrando aula. Nossa, deve ser realmente um ambiente que as emoções estão, tipo assim, totalmente a flor da pele, que está um mais positivo, outro mais negativo, um que faz bullying com o outro fica inferiorizado e, nossa, deve ser realmente um ambiente bem hostil emocionalmente falando, né? Pois são várias realidades dentro do mesmo ambiente. Muita coisa. Eu atuo também na área da educação. Legal, e tem sido a minha paixão. A gente tem desenvolvido, porque é uma equipe, né? Tem outra psicóloga junto comigo, outras 2 assistentes sociais. E a gente tem feito grupos com adolescentes, os alunos do ensino fundamental, anos finais, para falar sobre as competências socioemocionais. E tem sido, assim, interessantíssimo. A gente usa memes, né? Pegou lá umas figuras de memes de internet para exemplificar... Falar na linguagem deles, né? Exemplificar essa questão das emoções, de que maneira uma determinada situação interfere nos meus pensamentos, na emoção, no meu comportamento. E aí, né, com situações da escola. Então, e a gente percebe que surge muita coisa. A aprendizagem, principalmente a informação, a conscientização, entendendo que eu sinto isso e isso interfere no meu comportamento, no modo como eu me relaciono na escola. E esse trabalho tem sido feito, assim, a gente tem visto uma movimentação muito grande para tornar a escola um ambiente saudável. E a gente entende que não tem como tornar a escola um ambiente saudável aprendendo só olhando para as questões cognitivas. A gente precisa olhar para as questões socioemocionais também, porque a gente está se relacionando o tempo inteiro. E aí, se eu tô bem, a questão da dor, né? Se eu estou emocionalmente sensibilizada, eu sinto mais dor. Então, se eu também estou emocionalmente abalada, eu não consigo me dedicar a aprender uma matéria, por exemplo. Isso afeta diretamente o meu comportamento. A minha relação, se eu me sinto aceita, se eu me sinto pertencente àquele espaço, eu consigo me comportar e aprender de uma maneira. Então, isso tudo é super importante e isso tem acontecido muito nas escolas. É um movimento, assim, incrível e que previne, inclusive, situações como bullying, né? O bullying é um comportamento repetitivo e intencional que tem por objetivo causar sofrimento. Então, se eu trabalho respeito, empatia, se eu melhoro a comunicação entre os pares, eu melhoro esse ambiente. Então, é super importante. Agora, em relação à família, eu queria propor um exercício, e aí não vai para dar pausa aqui, né? Mas quem estiver escutando vale a pena. Que é o seguinte, que quem está ouvindo a gente, né, pensasse em 3 características que gostaria que os filhos tivessem bem desenvolvidas para enfrentar a vida. Então é isso. Que legal, hein? Vamos aí pensar em 3 características. Pensa aí, pessoal. 3 características que seu filho teria para enfrentar a vida, né? Que você deseja gostaria, que tenha, né? Bem desenvolvidas para enfrentar a vida. Bacana. Né? Vamos lá, dá pausa e pensa. E aí a minha próxima pergunta é: de que maneira você observa essa característica se desenvolvendo atualmente? Porque é a questão da insistência. Né? Eu quero que eu quero muito que a Alice insista muito nas coisas que ela deseja, que ela corra atrás, que ela vá em frente. E se não deu certo, ela tente de novo. Mas às vezes, quando ela chega pra mim pedindo uma coisa pela 3ª vez, eu já fico irritada. Sabe? Então eu preciso entender também de que maneira eu estou estimulando aquela característica que eu desejo que meu filho tenha. Argumentar, eu quero que a minha filha consiga argumentar muito bem, saiba dizer não. E aí quando eu peço uma coisa, ela diz não pra mim, como assim vai dizer não pra mim?
E aí aqui eu não tô dizendo que nós não temos regras, que os filhos não precisam respeitar. Não tô dizendo nada disso. Muito pelo contrário, né? A gente precisa disso. Uma forma também de ensiná-los é inclusive isso. Que tem regras, que as coisas precisam ser feitas seguindo as regras que são definidas. Mas o que eu quero dizer é, algumas coisas a gente pode flexibilizar, e o que for possível flexibilizar, vambora. Mas que às vezes o problema não está nela dizer não pra mim, né? Ok, tudo bem, eu entendo. E aí a gente volta. Eu entendo que você não quer fazer agora, mas a gente não tem como fazer de outra forma. Nesse momento é assim, né? Ou a insistência, né? Insiste, insiste, insiste. A dificuldade não está em insistir, a dificuldade está em lidar com a frustração. Então a gente precisa observar essas coisas. De que maneira eu consigo estimular as habilidades socioemocionais dos meus filhos, as características que eu desejo que eles tenham, que eu acho importante que eles tenham. E aí a família precisa de muita informação, muitas vezes de um profissional. Então o meu trabalho é muito de traçar estratégias junto às famílias. Sim, e sempre reavaliá-las, porque é isso, né? Meu filho não respeita as regras. Vamos ajustar aqui. O que precisa fazer? Porque precisa respeitar. Mas essa regra aqui, será que a gente não consegue flexibilizar? Por que essa regra aqui existe? Não sei, porque sim. Então também permitir essa reflexão, né? Provocar essa reflexão na família. Olhar pra dentro, né? Será que eu faço algo que a minha mãe fazia comigo, mas nem sei por que eu faço agora? Isso. Então isso tudo é muito importante. É uma reflexão, é o tempo inteiro convocando as famílias à reflexão. Mari, uma pergunta que está fora do script, mas eu acho que faz muito sentido com o que está falando agora sobre competência socioemocional. Tem uma fala que é de uma geração que é nossa para mais velhos assim, né? Que fala que a geração de hoje é uma geração frágil. Eu discordo dessa fala, mas nesse âmbito emocional, a gente discorda porque a gente começa a ver uma adolescente vivendo uma realidade realmente emocional delicada. A gente fala, nossa, eles passam por tanta coisa, não é que eles são frágeis, porque hoje a exposição é muito grande, etc e tal, enfim. Mas o que você tem a dizer sobre essa fala especificamente falando, sabe? Sobre a geração de hoje ser uma geração frágil. Eu penso que fala-se muito sobre isso justamente por nesse momento ser possível assumir as emoções, sabe? E aí a gente fala de uma geração que não está acostumada com isso. É verdade. Né? Não está acostumada a validar. Como assim? Como assim essa brincadeirinha aqui é bullying? Como assim isso aqui eu não posso fazer? Como assim isso aqui é racismo, é homofobia? Sabe? Então, como assim? Eu falava isso, doía no outro, mas ele tinha que engolir. E aí agora eu falo, eu não posso mais falar. Então, para muita gente, assumir as próprias emoções é muito difícil e é sinal de fragilidade. Então, eu penso que vai muito por essa via, né? Quando a gente assume as nossas emoções, algumas pessoas avaliam que isso é fragilidade. Mas, na verdade, não. Acho que a gente precisa ser muito corajoso para dizer o que sente. Né? Acho que a gente precisa ser corajoso, sim, para dizer o que sente. Para dizer, olha, isso me afetou, não gostei. E assumir mesmo. Assumir, sentir, se expressar. Então, eu acho que a gente tem muitos avanços nesse sentido, porque quando a gente, de novo, né, quando a gente fala sobre as nossas emoções, a gente cria estratégias positivas, e aí eu volto, né, sobre Setembro Amarelo. Se precisar, peça ajuda. Isso era fraqueza. Não é fraqueza, não. A gente tem que pedir ajuda, sim. De força. É um ato de coragem. Exatamente, ajuda, entender, né? que existe uma opção. Então, eu acho que a gente avança muito, a gente tem avançado muito. Penso que é uma geração que ficou um pouco ali, né, em esconder, e aí agora eu entendo que eu posso falar sobre o que eu sinto. Mas eu sou muito esperançosa em relação a isso. Acredito que quanto mais a gente fala e aprende sobre as nossas emoções, mais a gente é beneficiado. Sim. Beleza. Muito bom. Bacana. A gente falou muito, né, sobre vários conceitos, trouxe um entendimento sobre vários pontos aqui. E a gente precisa entrar um pouquinho nesse ponto, vamos dizer assim, que é um pouco mais pesado, mas que é extremamente importante da gente falar. Sim. Né? Que são esses sinais que levam a uma pessoa, né, tomar uma decisão dessa de suicídio, enfim. Então, como a gente está falando muito sobre as crianças e adolescentes, como que a gente pode identificar esses sinais, né, nas crianças, nos adolescentes,
que tá ali lidando com alguma dificuldade emocional? A mudança do comportamento, se mudou o comportamento, e aí de novo, intensidade, frequência e prejuízo. Né? Uma mudança do comportamento intensa, está causando prejuízo, é frequente, a alteração do apetite, do sono, questões relacionadas à emoção, explosões de raiva, porque associa-se muito o suicídio a uma tristeza. Mas às vezes os sinais não são só de tristeza, né? Tem uma tristeza ali persistente, mas também podem ter explosões de raiva. E aí, não, tá tudo bem. Mas não tá bem. Isso indica para alguma situação que não tá bem. O isolamento. Então, perceber uma mudança de comportamento, algo que não é comum, uma mudança de comportamento que é intensa, que ela se mantém frequente e que causa prejuízos, por exemplo, no desempenho escolar. Então, a gente precisa estar muito atento a esse contexto. Prejuízos no relacionamento familiar, no relacionamento entre amigos. A pessoa, a criança, o adolescente, não quer mais fazer coisas que gostava de fazer. Então, as mudanças no comportamento são ali o início de que algo não vai bem. E aí, claro que a gente precisa buscar ajuda quanto antes. Sim. Legal, Mari. Nossa, realmente é um ponto que a gente tem que olhar, né? E para nós como pais, eu acho que é muito desafiador. Porque, por exemplo, a gente Sofia com 11 anos, entrando ali na adolescência, tem momentos que ela tem todo um comportamento de adolescente, tem momentos que tem todo um comportamento ainda de criança, né? Essa fase de transição. E como menina, eu acho que ainda tem todo um lado hormonal, né? Numa certa idade, eu não sei como é que os meninos passam por isso. Na época do Davi, vou viver com ele. Mas com a menina, né, tem hora que ela tá super bem, animada, alegre, né, ativa ali nas coisas dela e tal, e tem hora que ela tá totalmente fechada. E aí a gente tem que ir entendendo, né, essas nuances ali nas emoções e ir lidando com tudo isso. Realmente é muito desafiador para os pais. E assim, né, nós somos pessoas que estamos sempre em busca de conhecimento, também fazemos terapia, então assim... praticamente, sei lá, 90% da minha terapia é falar sobre os filhos, sobre a família e tal. Mas imagina pais, né, que não têm acesso a isso, que já tiveram toda uma criação mais restrita, né, com várias crenças ali sendo impostas e tal. Então é muito importante realmente a gente ver, né, que a parte da educação tem se preocupado bastante, tem falado sobre isso. E as crianças, e a gente vê que a Sofia, ela traz assuntos assim, você fala, meu Deus, estou falando sobre isso na escola. Na hora, às vezes, até tem aquele impacto, né? Que eu falei, mas já tá falando sobre isso. E aí a gente tem que estar sempre se preparando para conversar com ela de igual para igual e trazer o nosso ponto de vista. Tudo bem, né? Foi falado isso, mas o que a gente acha disso? Como é que a gente interpreta isso? E trazer ali para o assunto da família, né? Isso, falar. É super importante. Manter o diálogo, então essa comunicação familiar é super importante. Agora, sobre manejar a emoção, validar a emoção e manejar o comportamento, é isso, né? Entendo que você esteja passando por alguma situação e você quer ficar mais na sua, mas a gente não aceita falar com grosseria, por exemplo. Sabe? Legal. Então é nesse sentido, aí a gente vai, né, ajudando. Olha, eu entendo que talvez você não esteja num dia muito legal, mas esse comportamento a gente não aceita aqui. Muito bom, sabe? Muito bom saber como reagir a isso pra mim. E aí você oferece alternativas. Né? Porque aí, no caso, né, o adolescente, a criança se sente validado, mas ali entendendo que não dá pra fazer tudo, né? Esse comportamento, ele precisa ser orientado. Isso é super importante. Muito bom. Você falou a questão do bullying, né? Trouxe o bullying aí como exemplo. E é uma das coisas que, nessa faixa etária ali de adolescente, eles têm passado muito por isso, têm se falado muito na escola e tudo mais. E como, então, que a educação emocional, ela pode ajudar nessa relação interpessoal e melhorar, né? Tanto a criança, quando ela recebe esse bullying, quanto também ter essa consciência de que, né, eu não posso fazer isso, porque isso gera tais sentimentos no meu amigo e tudo mais. É exatamente isso, é a consciência, né? De que
não cabe aquele comportamento, e aí quem sofre consegue pedir ajuda, consegue entender. Porque se eu tenho um ambiente na escola que eu falo sobre isso, eu tenho profissionais ali que são referências para aqueles alunos. Então é mais fácil de pedir ajuda. Entre os alunos também existe um outro ambiente. Se eu percebo que está rolando bullying com outro aluno, então existe até uma dificuldade daquilo se manter, de se reforçar no coletivo. Então, a produção de um ambiente saudável, onde a empatia é estimulada, o respeito, uma boa comunicação. Então, principalmente dessa forma é possível fazer essas alterações. E assim, né, o ambiente onde eu falo sobre como eu me sinto é perceptível. Os alunos, eles começam a olhar uns para os outros de uma maneira diferente. Sim. Poxa, incrível, né? A Sofia, na semana passada, estava até trazendo um ponto sobre isso, de uma amiguinha que tem um comportamento diferente. Talvez ela tenha alguma situação, né, que ela é muito mais hiperativa, não consegue se concentrar e tudo mais. Aí a Sofia estava compartilhando sobre a questão da prova, que eles estavam em semana de teste e tal, e que ela não conseguia se concentrar, acabava atrapalhando ali as outras crianças fazer a prova e tal, e depois ficou todo mundo reclamando com a menina, que não sei o que e tal. Falei, você, né, ouvir, saber lidar, dar um bom conselho, orientar. Falo, poxa, minha filha, não seja aquela pessoa, né, aquela criança que tá ali, que fala mal. Tenta se colocar no lugar dela. Como é que ela se sente? Ela não teve esse comportamento porque ela... às vezes só porque ela quis ser assim. Às vezes realmente é algo que ela passa. E aí você tem que tentar olhar, enxergar, se colocar no lugar dela. Você gostaria, né, que depois todo mundo ficasse ali falando, reclamando e não sei o que, você me atrapalhou na prova, se eu fui ruim na prova é por sua culpa, não sei o que. Olha o peso que vocês estão colocando sobre a menina. Horrível, então né, a gente tá sempre assim, atento a isso que acontece. Eu falo, é muito desafiador, sabe, Mari? Porque super! Eu converso muito isso com a minha psicóloga, levo esses assuntos assim, eu falo, poxa, a todo tempo eu, como mãe, me sinto culpada. E aí eu levo na terapia para eu tentar tirar um pouco esse peso, essa culpa, porque às vezes eu não consigo, ela me fala as coisas e eu não consigo desenvolver um assunto com ela. Aí às vezes eu fico remoendo aquilo no trabalho, não sei o que e tal. Meu Deus, preciso falar com a Sofia sobre isso, aquilo que ela me contou, não sei o que e tal. E às vezes o que ela tá querendo é isso, né? Um dos pontos que eu mais trato hoje na minha terapia é essa questão da comunicação, que apesar de eu estar numa posição de liderança, ter equipe e tudo mais, mas eu me sinto mais fechada na comunicação. Uhum. E nessa idade deles, né, dessa pré-adolescência ali, eu vejo que eu tenho que aproveitar todas as brechinhas que ela me dá para eu conseguir acessar e me comunicar com ela. Uhum. E às vezes a minha correria me tira disso. E aí quando eu perco aquele momento eu falo, poxa, eu poderia ter, né, desenvolvido esse assunto com ela e fico remoendo. São brechinhas, né? Porque se você chega e fala, vamos conversar, ela não quer conversar. Uhum. Ela quer, no momento dela que ela talvez fez um comentário que é tipo assim, um sinal, tipo assim, vamos conversar. Uhum. Tem que aproveitar realmente para não trazer aquele peso. Às vezes a gente chama ela pra mesa, não, filha, vem cá, a gente precisa falar sobre tal assunto. Né? Aí ela já fica, né, já fica tensa e tal. E tem coisas que a gente não quer trazer essa tensão, a gente quer só discorrer, ver o que... Igual teve alguns assuntos, né, mais assim, que a gente trouxe para ela, para tentar ver o que ela tá pensando, como é que ela tá entendendo sobre aquilo e tal. E aí, meu Deus, pra mim é bem desafiador. E eu tô vivendo duas fases, né? Sim. Um bebezinho e um adolescente. Mas vamos que vamos. É isso aí. Mari, eu queria, então, pra gente fechar, né, que você pudesse trazer uma mensagem pra gente com esse tema em relação à prevenção ao suicídio, né? Toda essa preocupação que a gente realmente tem que ter. Eu acho que eu não ouço muito falar sobre suicídio numa idade tão nova assim. Talvez se você tiver dados e puder compartilhar com a gente. Mas eu vejo que o que a gente trabalha hoje, né, com as nossas crianças e adolescentes, talvez vai ser o que você falou da questão das escolhas, das possibilidades lá no futuro, né, que esse adulto vai ter, ao invés de escolher, né, tomar uma decisão tão séria
em relação a essa questão do suicídio, ter outras possibilidades, ter outras escolhas. Então, eu queria que você deixasse uma mensagem, né, talvez mais para nós como pais, como educadores, né, para a gente saber lidar com esses sinais, essas situações que as crianças e adolescentes passam, para a gente ajudar, né, nessa prevenção. Principalmente estarem atentos a qualquer mudança de comportamento. E aí isso vai aumentando, né? Começa com mudança sutil e isso aumenta. De fato, o que a gente vê, né, os jovens, a prevalência de jovens que se suicidam é muito maior e a gente precisa falar muito sobre isso, precisa falar sobre prevenção, precisa falar sobre alguns mitos, verdades. Falar sobre isso não incentiva, muito pelo contrário. Esses temas precisam ser abordados. E aí a gente olha muito para o modo como essas crianças, esses adolescentes estão se sentindo, a preocupação com os ambientes, a conscientização para as emoções, espaços de fala, isso é muito importante. Legal. Espaços de troca com seus pares na escola, com a família em casa, né? Se sentir à vontade para falar sobre isso, sobre seus medos, sobre dificuldades. Então, quando a família também permite falar sobre o que sente, sobre as dificuldades, né? Assim, se mostrar humano também. Isso é super importante. E estimular que seja criança ou adolescente, se sinta à vontade para falar da sua dor. Dói, e principalmente isso, dói mesmo, entendo, sofre mesmo. Briguei com minha amiga no trabalho, no colégio, tô sofrendo horrores, enfim, né, tô muito triste porque ela disse que nunca mais quer ser minha amiga. Imagina, que bobeira, claro que ela vai ser sua amiga, que nunca mais. Eu entendo que você esteja sofrendo com isso, então a nossa fala, né, é de validar, entendo que você esteja sofrendo com isso, entendo. E a gente oferece alternativas, mas olha, talvez não seja bem por aí, talvez vocês possam conversar e resolver essa situação, percebe? Então eu tô validando aquela emoção e eu tô ajudando a manejar o comportamento. Isso é super importante, porque eu ensino que existem alternativas, que existem estratégias positivas, que a automutilação não é ali a saída, é como se fosse a criação de um filtro, sabe? O nosso papel, e a escola também tem ajudado muito nesse sentido, é a criação de um filtro. O pensamento de suicídio, de uma automutilação, pode até vir. Não é que a gente vai evitar o pensamento, ele pode acontecer. Mas tem um filtro e cria uma barreira, porque aí eu tenho outras alternativas, sabe? Então, cria uma barreira e eu não vou recorrer a uma automutilação, por exemplo. Eu vou recorrer a outras estratégias que eu tenho. Isso é super importante. Então, observar o comportamento, observar algumas mudanças, algumas emoções mais intensas, é o principal. E se está percebendo que não está conseguindo resolver, procura ajuda de um profissional o quanto antes. Está na dúvida, então assim, né? Procura ou não procura? Está na dúvida? Procura. Isso aí. Exatamente, por aí. E aí a gente segue, né, nesse trabalho para melhorar cada vez mais a saúde, enfim, da família, né, das crianças e adolescentes. Muito bom. Falando das emoções. Muito bom, Mari. Foi sensacional esse episódio. Bom. Foi um prazer, saiu, muito bom. Graças a Deus conseguimos, né? E foi um tema realmente, né, muito importante. Eu acredito que vai ajudar muitas pessoas, vai trazer essa reflexão, né, sobre essa fase aí da criança e o adolescente. Muito bacana. Mari, como é que as pessoas te encontram? Redes sociais? Eu tô no Instagram, @Mariana Pereira, mas antes do primeiro A tem um pontinho. Pereira, ponto A. E aí eu tô lá falando sobre competências socioemocionais, como ajudar também a família a estimular, né, trabalhar em casa. E tá um trabalho bem legal. Legal. Aí você trabalha só na parte da educação ou você também faz atendimento? Faço atendimento clínico e atuo em educação nas escolas. Legal. Então, se a pessoa se interessa... me conectei com a Mari, que tem muito isso, né? Me procura. Quero fazer terapia com ela. Só entrar em contato ali e já fala com você. Isso, com certeza. Bacana. É isso, né? Vamos agradecer aos nossos patrocinadores aí, ó. Rio Foto... Nossa canequinha, AltaCast, presente aí pra Mari. E American Insight, a melhor escola de inglês de Macaé e região, pessoal. Muito bom.
Então é isso. No próximo episódio vamos dar sequência aí sobre esse tema, que é a prevenção ao suicídio. Tem outros convidados para vir aqui também. Verdade. E até o próximo episódio. Valeu, pessoal. Obrigado.